Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje é um convite à perseverança e confiança na oração. Em momentos de dificuldades e aparentes demoras de respostas divinas, somos chamados a não desistir, mas a manter nossa fé firme. Vamos ao Evangelho do dia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Deus ouve suas preces. A parábola que Jesus narra no Evangelho de Lucas sobre a viúva e o juiz injusto é uma lição profunda sobre perseverança na oração e confiança na justiça divina. A história começa com a descrição de um juiz que, ao contrário dos ideais de justiça, não teme a Deus nem respeita os homens. Esse juiz, um exemplo de dureza e indiferença, é colocado em contraste com a figura da viúva, que representa alguém em situação vulnerável e sem defesa. A viúva, desamparada, busca incessantemente a justiça para resolver um problema que não consegue solucionar sozinha. Sua persistência revela a força da fé e da esperança em tempos de adversidade, onde o único recurso é a confiança em Deus. Apesar da rejeição inicial, a viúva não desiste. Ela continua a buscar justiça do juiz, sem ceder à frustração ou ao desespero. Essa perseverança é o ponto central da parábola, pois ela nos ensina que, diante das dificuldades e da aparente indiferença de Deus, não devemos desistir de orar. Jesus usa a figura do juiz injusto, que cede à pressão da viúva para contrastar com a atitude de Deus. Enquanto o juiz, motivado apenas por seu próprio desconforto, faz justiça para evitar mais importunação, Deus, que é justo e amoroso, faz justiça por amor e compaixão. A parábola, então, nos desafia a confiar na ação de Deus, mesmo quando suas respostas não parecem vir no tempo que esperamos. Jesus, ao concluir a parábola, pergunta: Será que quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé sobre a terra? Esta pergunta destaca a importância de manter a fé e a perseverança, mesmo quando a resposta de Deus não é imediata. Ela convida os discípulos a refletirem sobre a qualidade de sua fé, que não deve depender de sinais imediatos ou de um conforto instantâneo, mas sim ser firme e constante, como a persistência da viúva. O reino de Deus exige uma fé resiliente, que sabe esperar e confiar, sem desanimar diante da aparente demora das respostas divinas. A parábola também aponta para a relação entre o fiel e Deus. O juiz, embora iníquo e egoísta, é levado a agir pela persistência da viúva. Esse contraste entre o juiz e Deus sublinha que, se até um ser humano injusto responde à persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá àqueles que clamam a Ele. A comparação
não é de que Deus seja como o juiz, mas de que, muito mais do que o juiz humano, ele atenderá aos seus filhos que o buscam com sinceridade e fé. A oração constante é uma forma de fortalecer essa relação de confiança, em que sabemos que Deus ouvirá e responderá. Por fim, a parábola nos ensina sobre o poder da oração perseverante. Muitas vezes em nossas vidas, podemos sentir que as respostas de Deus demoram ou que estamos sendo ignorados. No entanto, Jesus nos lembra que, apesar da demora, Deus fará justiça e responderá de forma bem mais eficiente do que qualquer ser humano. A lição é clara: nunca devemos perder a fé ou desistir de orar. Ao contrário, devemos imitar a viúva e, com humildade e persistência, buscar a justiça de Deus em todas as áreas de nossa vida. Essa é a verdadeira confiança em Deus, que nos chama a rezar sempre, sem desanimar, pois Ele está sempre atento às nossas necessidades. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.